Que bom receber você aqui com a gente, também o psiquiatra de São Paulo, Geilson Santana, ajudando tanto eu, Solange, você de casa a superar os nossos medos. E quando é medo e fobia? Já explica pra gente também no seu dia a dia como você pode vencer, mas a Solange quer ajudar você também com esse toque, vencer a crise, vencer, dar uma volta, uma virada na vida, né, Sol? Vencer o medo de olhar pra frente, né? Às vezes a gente fica estagnado e não pode, tem que olhar pra frente. E por isso o ITS está com matrículas abertas para os cursos técnicos de segurança do trabalho e também radiologia. E os descontos, gente, chegam a 30% durante o curso todo. É só se matricular, porque as aulas já começaram. Você também pode conhecer os cursos profissionalizantes a partir de R$ 89,90 por mês. Escola ITS é só ligar, ó. 3947-7699 ou você pode acessar o site escolaits.com.br. Viram as imagens aí? Que legal. Toda a estrutura para você alcançar seu sucesso, né, Luquinha? Pois é, Solange. Fica o toque para vocês aí conhecer o ITS. Você tem medo do quê, Lu? Ai, Solange, eu nem sei mais do que eu tenho medo. Eu não sei, eu acho que eu não sei. Medo de andar de avião? Eu tenho. Eu tenho medo de avião. Não é uma coisa que eu faço confortável. Entendeu? Mas, enfim, a gente tem que vencer, né? Então, agora deixa eu perguntar justamente isso. O medo e a fobia, eles são a mesma coisa ou é uma linha muito tênue que a gente não sabe distinguir, doutor? Então, a diferença é o seguinte, o medo é uma reação normal do nosso organismo frente a situações de perigo. A sabedoria da natureza criou um sistema de alarme que nos informa todas as situações em que nós nos sentimos ameaçados e nos prepara para enfrentar a situação ou para fugir dela. Então é saudável em certos momentos? Isso, esse é o normal, é uma reação de medo normal. O problema é que às vezes esse sistema de alarme fica desregulado. Então dispara em situações que na verdade são neutras ou dispara de forma desproporcional. Às vezes é uma situação de risco, mas o risco não é tanto. Mas o nosso sistema de alarme dispara e nós ficamos ou paralisados, ou com muito medo, muito angustiados e com muita dificuldade de enfrentar e vencer a situação. Então, assim, o medo até um certo ponto é uma defesa do nosso organismo. Isso. Passou disso, descontrolou não, viu, Luquinha? Mandar um abração pro Giovanni e o Billy, que estão juntos com a gente aqui assistindo o programa. E tem uma querida na linha. Alô, boa tarde. Boa tarde. Quem está falando? É Nilde. Oi, Nilde. Obrigado pela participação, minha linda. Qual que é a sua dúvida? Então, é assim, eu queria perguntar para o doutor, né, que eu tenho muito medo de lagartixa. Eu não posso ver uma lagartixa que eu travo, eu fico assim, eu não consigo andar, sabe? Então é um trauma que eu tenho e não consigo superar. Você para, você trava, ela pode estar longe de você, você viu, você trava, linda, é isso? Ela pode estar longe, para mim, eu penso assim que ela vai vir em cima de mim, que ela vai, sabe, tipo assim, um medo, eu não consigo, só de pensar eu já começo a suar. Como é que faz para superar isso? O que pode ser? Então, isso na verdade é o que nós chamamos de fobia específica, uma fobia em relação a animais. O que é interessante é que a reação de medo, de ansiedade é muito desproporcional. O que uma lagartixa pode fazer? Então é muito comum quem tem uma fobia pensar de forma catastrófica que algo de muito ruim vai acontecer, quando na verdade a lagartixa é um animal inofensivo. O que é que nós fazemos nessa situação? Enfrentamento, tem que enfrentar esse medo. Só que esse enfrentamento tem que ser progressivo, gradual. Então uma das coisas que a gente pode começar, por exemplo, é vendo imagens de lagartixa na internet. Quando a gente se acostumar com isso, a gente parte para o passo seguinte. Por exemplo, mexer com a lagartixa de plástico, um brinquedo de lagartixa, até você se acostumar. Então é uma forma de você ir se acostumando, do seu corpo ir se habituando. Melhor maneira de enfrentar uma fobia. Agora, a gente transfere para algum bicho, ou para algum objeto, ou para alguma situação, algum problema interno? Por exemplo, ela tem a lagartixa. O Luquinha e eu, o avião. O Gabriel tem medo de palhaço, não consegue chegar perto de palhaço, ele comentou aqui. É uma aqui. transferência? Sim. Então, são vários os mecanismos que podem levar à fobia. Um dos mecanismos é esse, é o que na psicanálise se chama de deslocamento. Deslocamento. Isso, às vezes temos um conflito que é tão difícil até de admitir, é tão difícil de pensar sobre ele, que transferimos para uma coisa mais neutra, que seja mais fácil de lidar. Então, às vezes nós temos problemas, por exemplo, com nossos pais, isso é muito comum em crianças. Ao invés de sentir raiva do pai e medo do pai, desloca isso para um brinquedo. Então, alguns têm medo de palhaço, quando na verdade tem algum conflito com alguma figura, tipo o pai ou a mãe, e desloca. Porque é mais fácil admitir que tem medo
do palhaço e tem raiva do palhaço do que do pai ou da mãe, por exemplo. E isso daí a psiquiatria consegue detectar e resolver esse problema. Sim. Olha só. Sim, na verdade, a gente sempre que tem um paciente com quadro fóbico, a gente precisa entender de onde veio essa fobia. Então, uma das técnicas utilizadas é conversar e tentar ver se aquilo se manifesta na consciência do paciente e a gente entende o que está acontecendo. E ao invés de se preocupar com o palhaço, com a lagartixa, voltar a atenção para o que realmente é o conflito nuclear. E quando o medo é da família? Tem uma querida aqui com medo da família. Antes de passar a bola para o Luquinha, tem uma querida aqui que eu preciso falar. Cássia, eu mostrei para o doutor aí o seu comentário. Ela disse, nossa, esse moço tem a voz do padre Fábio de Mello. Tá aqui, a gente passou o recadinho para ele, viu, Luquinha? Olha, estão me cobrando aqui, a que comentou sobre medo de passar fome, já a gente conversa com você, Sim. tá bom? Mas eu quero conversar também com você que quer alcançar o sucesso. Não depende só de você, não depende só de uma pessoa, na verdade, depende só de uma pessoa, somente de você. E essa é a dica do Instituto que a gente vai ouvir agora do Bento. Vamos lá. Olá, hoje eu quero chamar a sua atenção para algo que nos impede de alcançar o sucesso. Na programação neurolinguística, nós chamamos de pensamento sabotador. Sabe quando você está prestes a conseguir algo e vem aquela voz interior dizendo, você não vai conseguir? Ou quando está firme na dieta e vem aquela mensagem, é muito peso para eliminar, isso vai ser muito difícil. Esses são os pensamentos sabotadores que nos impedem de alcançar aquilo que desejamos. Se você quer realizar algo, mas pensa que não vai conseguir, a sua mente vai trabalhar com essa informação e você será um derrotado. Mesmo que você queira vencer, se não acreditar nisso, será impossível realizar o seu sonho. O sucesso começa pela intenção da gente e tudo se determina pela sua atitude. Para qual pensamento você vai dar atenção? Ao sabotador, que diz que você não é capaz, ou o possibilitador, que pulsa dizendo eu conseguirei? Faça a sua escolha e fortaleça a sua convicção. Eu sou capaz. Lembre-se, tudo começa com a nossa atitude. Até a próxima semana e 1, 2, 3, 4. Só depende de você. Que bacana esse toque, né? Um beijo para a Cecília, a Mari, a dona Nair, que a gente conheceu hoje, né, lá no Coronel, a gente foi almoçar. A Marília Pacheco, que está aqui no live. Obrigado, viu, pelo carinho de vocês. A Cleonice está na linha. Oi, Cleo, boa tarde. Boa tarde. Qual que é o seu medo, Cleo? Oi, o meu medo é de aranha. Eu tenho muito pavor de aranha. Eu não consigo nem falar. Hoje mesmo encontrei uma aranha no meu quintal. Tadinha, ela sofre mesmo, né? Eu fico desse jeito da vez que eu vejo, eu já estou assim o dia todo. Eu chorando por causa de aranha. E parece que atrai também, né? Quando a gente tem medo, parece que sempre aparece. Linda, Ontem respira, ela viu. né? Ontem ela Tadinha. viu e está nessa situação. O caso dela já é bem sério, porque ela mais não grave. consegue mais viver por conta da aranha. Sim. E só de falar sobre isso já mobiliza tanto, né? Já fica tão angustiada, com tanto medo. Então, assim, além da exposição, o que é que nós podemos fazer? Exercícios de relaxamento e de respiração. Então, por exemplo, um exercício de relaxamento bem básico que é muito efetivo, funciona bastante. Contrair os músculos do corpo, segurar a contração 5 segundos e depois relaxa. Contrai tudo, Contrai tudo, de baixo para cima. Então, contrai os músculos da perna, depois relaxa, sente o relaxamento. Músculos do abdômen, das costas, pescoço, braços. E com isso a gente traz uma sensação de tranquilidade. E em paralelo, fazer os exercícios de respiração. Inspirar pelo nariz, segurar, depois expirar pela boca, sem fazer esforço. E simplesmente sentir o fluxo de ar entrando e saindo do seu corpo. E é importante nesse exercício mexer mais o abdômen do que o tórax,
para que o diafragma, que é o músculo que separa o tórax do abdômen, para que ele consiga trazer também essa sensação de relaxamento. E vale também a mesma dica para Cleo, daquela que você deu da lagartixa, né? Isso. Viu, Cleo? Compra uma aranha de borracha, pede para alguém, né? Vê na internet uma imagem, vai trabalhando isso. E a gente está colocando os contatos aqui do Dr. Geilson também. De repente, se você quiser bater um papo com ele, fica à vontade, tá, minha linda? Eu tenho certeza que ele vai poder te ajudar, tá bom? Agora, desse homem tem que ter medo mesmo, viu, gente? Pelo menos é o que ele está falando e fazendo assusta. O presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, ele vai sim ordenar nessa quarta-feira a construção de um muro na fronteira com o México. Uma das principais promessas, aliás, da campanha dele, né? A informação foi confirmada no Twitter do empresário e ele deve assinar diretrizes sobre imigração, segurança também das fronteiras e refugiados e até suspender o programa de refugiados. Trump quer ainda proibir a entrada de imigrantes de alguns países. Solange, ele vai pegar firme nisso. Pois né? é, ele está se baseando numa frase, isso em outras épocas, de Thomas Jefferson, America for Americans, ou seja, América para americanos, né? Está querendo retomar a identidade pura dos Estados Unidos. Gente, para mim está parecendo Jericó. Você vai na Bíblia que tinha um muro de Jericó lá, meu filho? Pode construir muro, uma hora ele cai, viu? Não perde tempo. E só não mete o Debrecht no meio disso para construir, né? Por favor. Não. Deixa de lado isso daí, né? Bom, infelizmente, uma tragédia na Itália deixou 6 mortos e a gente confere daqui a pouquinho com vocês, tá bom? Mas tem recadinho no WhatsApp. Aliás, tem gente que está começando aí como youtuber e assiste o nosso programa, Solange. Oi, boa tarde. Eu queria dizer muito obrigado por aparecer no programa de vocês. E eu queria dar um beijo e um abraço para os meus familiares. E eu tenho um canal no YouTube, o nome dele é Dá Viralizando. Se inscreve lá.